Então, gente, aqui a gente vai iniciar o desenho do nosso Corcel, mais conhecido como Corcel 1, primeira geração. Aqui eu estou fazendo desenho inicialmente numa folha sulfite comum, papel tamanho A4, diferente do desenho que eu tinha feito anteriormente do Chevrolet Opala. Quem não viu, quiser ver, vai estar no card fixado aqui acima, tá bom? Bom, a gente vai fazer uma side view e vocês vão perceber que uma side view, mesmo que seja uma vista simples, ela tem alguns detalhes bem interessantes e que, se bem feita, pode deixar o seu desenho muito atraente. Então, qual que é a vantagem de a gente fazer uma side view? Uma side view, ela é talvez a principal vista do carro. É nela que você vai conseguir entender bem os volumes, você vai conseguir mostrar que aquele carro é um coupé, é um sedã, é um hatchback, é um SUV. E é ela que evidencia as principais linhas do carro, que são as famosas linhas de caráter, como essa linha que eu acabei de fazer. Bom, vocês perceberam que eu comecei a fazer o desenho do carro pelo chão e pelas rodas, é onde eu sempre gosto de começar, é onde eu recomendo você iniciar. O Corcel, ele tem uma proporção aproximadamente de 3 rodas de distância, né, de uma roda a outra. Isso varia de carro para carro, então é bem interessante você prestar bastante atenção no carro que você vai desenhar para conseguir pegar a proporção. E aqui eu já estou fazendo as principais linhas dele. Esse Corcel ele é um modelo coupé, 3 volumes, então ele tem um volume bem delimitado para o capô, um bem delimitado para a cabine e outro volume bem delimitado para a parte das malas. E aqui, como é um sketch inicial, a gente vai fazendo com as linhas bem leves, tá? A mão bem solta, para a gente conseguir aí pegar, primeiro, entender os volumes do carro, tá? Pegar essa gestualidade. Eu acredito que eu nunca tenha desenhado um Corcel antes, é a primeira vez. Então, toda vez que você vai desenhar um carro, principalmente um carro que você nunca desenhou antes, é interessante você entender bem as formas dele antes de já ir para um desenho mais detalhado, para um desenho já mais finalizado. Bom, agora que eu já tenho os volumes bem feitos do Corcel, eu vou para a parte do reforço das linhas. Vou reforçar as linhas que eu quero que sejam evidenciadas no meu desenho finalizado. Então aqui vamos fazendo aqui, reforçando a linha de caráter do carro. Essa linha é bem importante. Todos os carros têm, tá? Essas linhas de caráter. E agora a gente vai para a linha de cintura, que é essa linha que nasce no capô, percorre toda a lateral, dá um pequeno salto ali como se fosse um ombro, evidenciando um músculo, que é uma assinatura de design bem marcante dos carros desse período. Carros dos anos 60 costumam ter essa linha de cintura bem marcada aí por um músculo que é chamada aí de garrafa de Coca-Cola, né? Silhueta de garrafa de Coca-Cola. Vários muscle cars têm, o Mustang tem, e o Corcel, esse Corcel aí, ele bebeu muito das linhas do Mustang. Então você repara que essa linha aí também se parece bastante com a do Mustang. Mas eu vou dar uma leve corrigida nessa área de janela, apesar dele já aparecer um Corcelzinho, né? Essa linha, essa coluna C, ela está lembrando muito mais a de um Mustang do que a de um Corcel. E isso pode ser algo meio natural, porque eu já desenhei Mustang antes, hardtop, mas não cheguei a desenhar Corcel. Então meu cérebro automaticamente vai buscar algo que você já desenhou, no caso eu já desenhei. Tá? Então aqui por isso que ele acabou saindo um pouquinho diferente, mas a gente vai corrigir. Aqui eu peço desculpas pela lente ter embaçado, tá? Mas logo já vai voltar ao normal e não vai comprometer aí o entendimento desse nosso vídeo, tá? Estou fazendo os para-choques. Lembrando que esse Corcel aqui, eu vou fazer ele levemente customizado também. Então, eu vou aplicar aqui uns detalhes de customização para dar uma leve diferenciada nele. Um deles são os para-choques. Aqui já fiz os para-choques mais embutidos, né, mais finos, levemente customizados, igual o pessoal costuma fazer lá nos projetos dos Estados Unidos. Demarquei a linha da sombra. É sempre interessante você marcar a linha da sombra para o carro não ficar voando aí na folha de papel. E marcação das rodas também, onde que eu quero que seja o eixo central delas. A maçanetinha e
o detalhamento agora da janela, do quebra-vento, o friso da janela e do nosso querido retrovisor. Aqui a gente já tem a silhueta básica do nosso corcel, só fiz uma marcação ali na área da janela para marcar a área de brilho, que eu vou detalhar posteriormente. Aqui já entra o detalhe mais evidente da customização. Eu vou fazer esse gráfico na lateral inspirado na Bellina Luxo, que vinha com esse gráfico, era um opcional da época, só que no caso da Bellina, esse gráfico era em imitação de madeira. E dava um detalhe bem legal, deixava a Bellina parecendo aquelas peruas Wood, né? Que nós tínhamos nos Estados Unidos, as Wood Wagons. E aqui no Corcel eu vou utilizar praticamente o mesmo gráfico, só que em vez de madeira ele vai receber uma cor. Agora a gente vai para o processo do overlay, e essa é uma outra forma de fazer o overlay. O overlay você pode fazer ou aplicando uma folha por cima, ou simplesmente virando e desenhando no avesso da folha. Qual que é a vantagem de você fazer um overlay utilizando o verso da folha? Quando a gente está desenhando um carro, na verdade qualquer desenho, isso em forma geral, o nosso cérebro vai se acostumando com aquelas linhas e tende a ignorar pequenos erros que você possa ter cometido. Então, o recurso do overlay no verso da folha é para você forçar o seu cérebro a interpretar melhor as linhas do carro e reconhecer alguns erros. Aqui, como eu já falei para vocês outras vezes, é sempre bom iniciar o overlay pela parte que você quer ser corrigida. Então, depois de eu já ter feito ali a parte de baixo do carro e os volumes gerais, eu vou para a área das janelas, quando eu falei para vocês que tinha ficado muito parecido com o do Mustang e eu queria dar uma alterada para deixar mais parecido com o do Corcel. Então aqui vejam, já corrigi a área da janela, já corrigi a coluna C e agora sim ele já está com mais cara de Corcel. Então agora sim eu já consigo identificá-lo muito mais nessa vista lateral como um Corcel. E aí, depois que eu já corrigi essa área das janelas e me agradou, aí sim eu posso vir finalizando as outras linhas. Por que eu não faço as outras e começo pela área que eu queria corrigir? Porque se você não iniciar pela área que você quer corrigir, pode acontecer dois problemas. O primeiro deles é você esquecer de corrigir lá. Isso pode parecer meio tolo, mas já aconteceu comigo. Você refaz o desenho todo e como esse overlay você está praticamente copiando as linhas de baixo, você copia o erro. E aí não é nada interessante, você faz um overlay para poder corrigir o erro, não para copiar. E o segundo, porque se você nesse overlay você não conseguir já corrigir o desenho, você fez ali e falou, pô, ainda não ficou bom, você já para o overlay ali e começa um outro. E aí você não tem a perda de tempo de ter feito todo um carro lindo e maravilhoso, você ter propagado o erro anterior, tá? Então essa dica é bem valiosa no overlay. Comece pela área que você quer corrigir. Repare que o segundo overlay sempre sai muito mais rápido, né? Você já tem as linhas de referência todas embaixo, você já não está mais estudando o carro, agora você está corrigindo, então as linhas saem de forma muito mais rápida e precisas. Então a importância do overlay é essa, tá? Você conseguir aí, melhorar a qualidade do desenho do seu carro. E agora que a gente já vai finalizando. O friso da janela. Quando a gente entra na parte do detalhamento do friso, é porque já está na parte final do seu sketch. A gente vem reforçando as linhas aí, principalmente as linhas de caráter do carro. E agora a gente vai para as rodas. Na fase do sketch não há uma necessidade de você detalhar as rodas, o aro. Se você quiser, você até pode. Mas eu geralmente prefiro fazer isso no desenho final. Aqui eu gosto de deixar ele ainda bem gestual. A gente demarcou a sombra, tá?